Espera aí, já já eu gravo. Pronto, foi. Em seguida, teremos a Lenita de Melo Lima, que é pneumologista pediátrica pelo PPMG UFRJ, mestranda em saúde materna e infantil pelo IPPMG UFRJ, e que vai falar sobre um dos frutos do trabalho do mestrado dela, que é a tuberculose em crianças e adolescentes com doenças reumatológicas em uso de imunobiológicos, uma revisão integrativa. Artigo já aceito para publicação, em breve estará publicado. O nosso super moderador muito querido, professor Clêmax Couto Santana, que é professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ e pneumologista pediátrico no PPMG UFRJ. Então, vamos começar com a Rafaela. Dúvidas ao final, a gente abre para abrir o microfone, o chat, o professor Clêmax vai moderar o debate ao final e a Rafaela vai compartilhar a aula. Foi, Rafa? Está todo mundo vendo, gente? Sim, Está tudo certinho, né? Então, vou... Não estou te ouvindo, Adriana. Ela deve ter colocado no mudo, Rafa, porque você vai começar. Mas ela estava falando alguma coisa que eu não entendia. Eu estou te ouvindo. Estou agradecendo o aceite de vocês, a disponibilidade. Muito obrigada, como sempre. Tá ótimo, está ótimo. Vamos lá, Rafa. Então, boa noite a todos. Também queria agradecer a oportunidade de dividir um pouquinho o conhecimento, né? A gente trocar umas ideias aqui. E hoje o tema que ficou para eu abordar um pouco é sobre tuberculose do PPD ao expert. E aí eu vou abordar um pouquinho além de tuberculose latente, né? Eu vou englobar tanto latente quanto doença. Então, falando um pouquinho da tuberculose pediátrica no Brasil, esses dados são os mais recentes, né, em termos de Brasil, dos casos que nós tivemos, 68 mil casos na população em 2020 até 2021, eu vi, na verdade, 3% dos casos foram em menores de 14 anos, e dessa população de crianças, 40% foram menores de 5 anos. Então, assim, a tuberculose ela é uma realidade, né, para quem mora no Brasil e também no Rio de Janeiro. Então, falar um pouquinho de como é que acontece a tuberculose na infância e na adolescência, né? A gente tem o bacilo, né, que ele é inalado pela via respiratória, né, através de uma partícula respiratória. Então, ele vai para o alvéolo. Nesse alvéolo do pulmão, ele encontra com o macrófago alveolar. Então, a primeira resposta que a gente tem é uma imunidade inata, né? Esse macrófago vai, então, fagocitar esse bacilo, né, fazendo fagolisossomo, que pode sofrer apoptose ou, então, uma necrose. Quando ele sofre uma necrose, os bacilos podem voltar para o pulmão e outros macrófagos vão fagocitar ele novamente e formar um granuloma, que nada mais é do que um macrófago com o bacilo no seu interior e, ao redor, células que conseguem combater um pouco aquela inflamação e segurar um pouco aquele macrófago ali dentro. Então, assim, nesse granuloma, o bacilo pode morrer ou pode ficar latente por muito tempo. Só que essa resposta inicial ela é transitória e é uma resposta, então, adquirida através dos linfócitos que migram para o pulmão, linfócitos tipo T, principalmente, e produzem interleucina 2, TNF-alfa e interferon gama. Lembrar que o TNF-alfa e o interferon gama vão estimular mais macrófagos, que eles fiquem mais maduros e consigam fagocitar mais ainda desses bacilos, né? E é importante também que o TNF-alfa ele consegue segurar esse granuloma de forma que fique mais, digamos assim, forte para que consiga combater aquele bacilo ali dentro. Além disso, as células vão pegar esse bacilo de tuberculose e vão levar até o linfonodo satélite, apresentar os linfócitos desse linfonodo, e a doença pode ficar ali ou progredir. E com isso a gente tem, então, aqui resumindo a doença, né, o bacilo penetra na via respiratória, pode ficar no pulmão, migrar para o linfonodo próximo, aquele pulmão ali adjacente, né? E em termos diagnósticos, a gente tem diagnóstico por imagem, o diagnóstico imunológico, bacteriológico, molecular, e os testes que vão vir depois, que são point of care, que vão ser testes mais assim para o futuro. Então, falando em termos de radiografia de tórax, lembrar que a tuberculose, como ela começa no pulmão,
a radiografia ela é muito expressiva para a gente, na população pediátrica, né? Porque uma população vacilífera em pequena quantidade pode provocar uma doença pulmonar importante. Então, aqui a gente tem, primeiro, a imagem, uma adenomegalia satélite não complicada, e aqui uma radiografia correspondente, com essa hipotransparência aqui homogênea, arredondada, bem em hilo esquerdo, correspondendo a uma adenomegalia. O outro tipo de lesão também que pode acontecer de maneira radiográfica é um foco de GOM progressivo, né, junto com uma adenomegalia satélite, aqui uma imagem também correspondente a um foco de GOM, que seria aquela imagem do granuloma, que faz um tuberculoma, com uma adenomegalia satélite. Aqui, então, o linfonodo comprimindo a via aérea e provocando uma telectasia compressiva. E seguindo, então, termos radiográficos, né? Aqui uma adenomegalia, na verdade, que se rompe e o conteúdo caseoso cai pela via respiratória e faz uma pneumonia, uma broncopneumonia. Então, aqui é uma imagem de uma broncopneumonia. A doença linfonodal fazendo uma pneumonia expansiva, então uma imagem radiológica provocando uma pneumonia lobar em lobo superior direito, e é uma criança com uma clínica muito frustra e uma imagem muito exuberante. A disseminação hematogênica, né? Então esse bacilo pode cair via linfática e via hematogênica e disseminar por todo o pulmão, fazendo uma tuberculose miliar, essa imagem micronodular difusa bilateral. Ainda pode, por contiguidade, afetar a pleura e fazer um derrame pleural, ou por via hematogênica também, então aqui uma tuberculose pleural. Pode ficar o linfonodo próximo ao pericárdico, romper para aquele pericárdico fazer uma derrame pericárdico por conta de uma tuberculose, então aqui uma pericardite tuberculose, uma imagem de uma cardiomegalia importante numa criança tuberculose pleural e pericárdica. E, por fim, aqui a tuberculose do tipo adulto, que é a tuberculose chamada antigamente de pós-primária, né? Que é uma reativação daquele bacilo que vai acometer mais lóbulos superiores, onde tem muito oxigênio, fazendo lesões cavitárias assim, extensas em lobo superior, que disseminam por contiguidade, por disseminação broncogênica, com implantação bilateral. E aí a pergunta, qual a importância da imagem radiológica nas doenças reumáticas, né? Então, assim, as crianças com doenças reumáticas vão ter alguma via da inflamação acometida, seja ela pela doença reumatológica ou pelos fármacos imunossupressores. Então, elas podem ser assintomáticas ou terem sintomas frustros. E nas crianças assintomáticas, o rastreio é super importante com a radiografia também. Por exemplo, aqui a gente tem uma criança com uma febre arrastada, uma menina com lúpus, e uma imagem bem discreta no PA, né, uma imagem transparente, e hilo esquerdo, que no perfil se vê muito bem, né? Uma imagem arredondada que envolve a traqueia, não comprimindo a via aérea. A gente chama de sinal do hambúrguer, como se fosse o pão do hambúrguer em volta e a traqueia no meio, como se fosse aquela carne do hambúrguer não sendo comprimida por aquela adenomegalia que a gente chama de mole. Aqui, um outro paciente também com AIJ, que ele fazia uso de anti-L6, ele faz um derrame pleural à direita, e o menino, assim, evoluindo com uma dor torácica esporádica, jogando bola, e às vezes ficava um pouco cansado, e quando radiografava tinha um derrame pleural à direita, e aqui outro derrame pleural à esquerda. Então, são pacientes imunossuprimidos, com cursos subagudo e crônico de sintomatologia, evoluindo para uma tuberculose pleural. E aqui, por fim, uma disseminação miliar numa criança imunossuprimida também, com uma doença reumatológica. Essa criança foi um quadro fulminante, a gente fez o diagnóstico, começou a medicação, mas ela, infelizmente, foi para óbito, não conseguiu sobreviver, porque foi um quadro, assim, que evoluiu em 48 horas para óbito, e gravidade, assim, muito importante. Em termos de testes imunológicos, a gente tem o quê? A prova tuberculínica, já antiga, né, conhecida nossa, que a gente tem uma resposta em vivo, né, onde se inocula a proteína purificada da tuberculina, né, e tem uma resposta ali imunológica local, fazendo uma induração, dizendo que aquele doente está infectado ou não pelo bacilo da tuberculose. E os testes in vitro, que seriam os IGRAs, né, que você colhe o sangue daquele paciente, expõe aquele soro a antígenos específicos do complexo micobacteriano em tuberculose, e você pode ter uma resposta tanto contando os linfócitos que foram ativados, quanto de interferon gama que foi liberado. Então, são testes in vitro que estão sendo muito usados assim atualmente. Porque a prova tuberculínica, a gente tem uma falta nacional de matéria-prima. Então, nesse momento, é um momento meio delicado, né, em relação ao rastreio de tuberculose
latente ou doença em qualquer tipo de paciente, porque é um exame fácil de se realizar, com custo muito baixo, uma resposta muito boa em termos de resultado. Então, a gente vai inocular, né, por via intradérmica o derivado proteico purificado, como eu expliquei no slide anterior, e depois de mais ou menos 48 a 96 horas, fazer uma leitura daquela área endurada, né? E, de acordo com o último manual nosso, a gente teve uma mudança de corte para 5 milímetros com prova tuberculínica positiva para qualquer faixa etária. Então, tanto lactente quanto criança mais velha, maior que 5 milímetros seria uma prova tuberculínica positiva. Então, vai medir o quê? Uma hipersensibilidade ao antígeno que foi inoculado ali via intradérmica. E o IGRA, como eu falei previamente, é um teste imunológico, né, in vitro, que vai identificar se há infecção ou não pelo bacilo da tuberculose. Então, você tem a produção do interferon gama pelos linfócitos T, né? A gente tem 2 tipos de métodos de IGRA. O primeiro deles seria o quantífero, que é o ELISA, que vai medir quanto de interferon gama aquele linfócito produz, e o TB-SPOT, que mede o número de linfócitos que foram ativados frente àquela proteína que tem no complexo micobacteriano tuberculose. Então, assim, os métodos são semelhantes, a resposta dos dois são muito parecidas e não há diferença em termos de sensibilidade e especificidade de um método para outro. E aí, comparando o IGRA com a prova tuberculínica, temos vantagens e desvantagens. Então, assim, o IGRA demanda o quê? Uma única ida ao laboratório, né? Então, a criança vai lá, o adolescente escolhe aquele exame e aguarda aquele resultado ficar pronto. Em contrapartida, a prova tuberculínica são 2 visitas, uma para você inocular a proteína purificada, né, e outra para fazer aquela leitura depois de 48, 32 horas. Então, demanda mais tempo de ir e voltar naquele laboratório. O IGRA não tem reação com a BCG, né, diferente da prova tuberculínica pode acontecer, se bem que se sabe que hoje em dia essa reação cada vez está menor, de menor intensidade, então quando a vacina é feita logo ao nascimento, praticamente não há mais essa reação cruzada. O IGRA ele pode reagir com algumas espécies, poucas espécies de micobactéria não tuberculoses, que são raros no nosso meio, e a prova tuberculínica reage com mais tipos de micobactéria não tuberculoses. O IGRA, então, demanda muito do laboratório bem estruturado para conseguir fazer aquele exame. Tem que ser uma coleta muito bem feita, porque até o transporte dele pode dar um resultado indeterminado ou um resultado negativo. Em termos de sensibilidade, nos pacientes doentes, ele se assemelha muito com a prova tuberculínica, né? Em torno de 50% acima disso, ambos os métodos. A prova tuberculínica depende de alguém treinar para conseguir inocular aquele exame. Então, assim, tem que ter um treinamento muito bem feito para ser intradérmica, inoculação e uma leitura adequada. O IGRA pode ser feito acima de 2 anos de idade, em nosso meio, e para a tuberculina em qualquer faixa etária, a gente prioriza acima de 3 meses de idade, porque a criança menor de 3 meses tem uma resposta ainda muito em informação imunológica, que pode ter um resultado falso negativo. O IGRA ele pode ficar positivo ao longo do tempo? Ninguém sabe ainda, né? Isso é um pouco desconhecido. Então, o que a gente tem visto mais que infecções mais recentes pelo bacilo positivam mais o IGRA. A prova tuberculínica, não. Um contato com o bacilo, às vezes há uma década atrás, pode manter aquela prova positiva por muito tempo. Não sabe quanto tempo que ela pode ficar positiva ou não. E aí, meu próximo slide fala um pouquinho do efeito booster, né? O que acontece? Na prova tuberculínica em si, mais em adultos, né? Quando a gente faz a prova tuberculínica hoje e repete daqui a 1 a 3 semanas, pode ter um resultado positivo, maior do que 10 milímetros, não porque o doente fez uma viragem tuberculínica porque tem uma infecção pelo bacilo, não. Pelo teste prévio que ele foi submetido. Então, aquele PPD vai reativar uma resposta imune que ficou ali quietinha por um teste previamente feito. E aí a pergunta é, será que o interferon gama, se você inocular um PPD previamente, depois dosar o IGRA, aquele IGRA pode ser um positivo por conta daquele PPD? Né? Porque pensando no PPD, tem proteína purificada do bacilo da tuberculose. Então, poderia ter um IGRA falso positivo. A gente tem poucos estudos em relação a isso, tá? Eu peguei um estudo de 2007, tem esse mais um de 2009, que mostram o quê? Na verdade, esse estudo aqui, ele avaliou adultos que foram em algum momento expostos à tuberculose ou estiveram doentes, né? Então, eles pegaram os pacientes que em algum momento tiveram prova tuberculínica positiva por conta de exposição à doença.
Passaram mais de 6 meses, eles colocaram aqueles doentes novamente para fazerem o quê? Um quantífero, que é um IGRA, depois prova tuberculínica e depois repetir aquele quantífero, para ver se havia alguma positividade por conta da prova tuberculínica prévia. O que foi visto aqui? Que, na verdade, quem era negativo continuou negativo depois de fazer a prova tuberculínica. Então, um ou outro que teve positividade, mas foi uma população muito pequena em relação à população avaliada, sem significância estatística. Qual o problema nesse estudo, né? A gente fez aqui o IGRA, PPD. Depois de 3 dias, quando o doente voltou para ler o PPD, ele fez o IGRA novamente. Então, foi um gap de 3 dias só. Quando o ideal seria ter feito depois de 1 a 5 semanas, que é quando pode haver o booster em relação à prova tuberculínica. Então, isso foi um viés de seleção desse estudo aqui, mas que, no fundo, acabou que ele mostrou que não teve muita interferência. E o que a gente usa na prática hoje em dia, tanto faz fazer um ou outro e não leva isso mais em consideração de uma maneira geral, mas lembrando que pode acontecer em um caso ou outro. E aí, a doença reumática, né? Como é que isso vai funcionar? Esse aqui é um fluxograma desse ano, né, que a gente tem na norma técnica atual, para avaliação de rastreio de tuberculose latente em pessoas que vão fazer uso de imunobiológicos ou imunossupressores ou pré-transplantes de órgãos, né? Que se faz uma avaliação clínica e, se o paciente tiver sintomas de tuberculose, ele vai seguir aquela investigação de tuberculose e doença. Agora, se ele for assintomático, ele vai fazer uma radiografia de tórax e a prova tuberculínica. Ou o IGRA, como o IGRA agora ele já está assim, de mais fácil acesso, aqui no nosso município, a gente tem várias áreas programáticas com locais para coleta do exame, a gente pode fazer um método ou outro. E aí, na verdade, se você tem alguma alteração, sugira a tuberculose, investigar a tuberculose ativa. Se a radiografia for normal, o IGRA for reagente, prova tuberculínica positiva, um ou outro, então, aquele paciente vai ter tuberculose latente, vai tratar como tuberculose latente. Se for negativo ou o IGRA for não reagente, a gente vai não tratar como tuberculose latente e repetir aquele IGRA anualmente. E a pergunta, se esse IGRA, então, for indeterminado, qual a recomendação? Pode se repetir mais uma vez, qual é o risco dele continuar sendo sempre indeterminado quando você repete? Pode também fazer a prova tuberculínica para você confirmar se ela é positiva ou não, ou de acordo com a história epidemiológica e social, tratar como tuberculose latente com esse signo determinado. Fica a critério de cada um, né, avaliar pontualmente cada caso, tratar ou não. Em termos de tuberculose latente, as recomendações são quais as atuais, né? Então, se tem o IGRA positivo ou prova tuberculínica positiva, é uma tuberculose latente com paciente assintomático. Ou então, se ele teve prova tuberculínica positiva alguma vez na vida já, ou um IGRA reagente e não tratou tuberculose latente previamente, ele vai também tratar tuberculose latente. Lembrar que, como eu falei, que a prova tuberculínica positiva, ela pode ficar por muito tempo positiva. Então, se um paciente tem ela positiva uma vez na vida, por um contato, não precisa repetir aquele exame para poder confirmar se ela se mantém positiva ou não. Considera aquela prévia como positiva. Alterações radiográficas compatíveis com tuberculose prévia não tratada, ou seja, cicatriz, aquele granuloma que calcificou, conseguiu resolver, e um doente que vai fazer uma imunossupressão sem aquela cicatriz radiológica, também entra no critério de tratamento de tuberculose latente. A exposição à tuberculose ativa, então, com prova tuberculínica negativa, e o paciente que tem tuberculose ativa em contato com aquele doente, também fica no mesmo critério. Lembrar que, assim, sempre iniciar a medicação de tuberculose latente antes de usar algum imunobiológico, isso sempre que for possível, mas nem sempre isso é plausível de se realizar. Então, qual a recomendação formal, né, de aguardar 1 mês da medicação de tuberculose latente para se iniciar a imunossupressão, mas na prática nem sempre isso é possível. O que nós fazemos na prática com as crianças? A gente começa a medicação e depois de 2 semanas libera o uso de imunossupressor. Ou então, em alguns casos, não tem nem como esperar nem 1 semana, 2, então começa a medicação e logo depois começa o imunossupressor, tá? Então, sempre que possível, guardar, quando não puder guardar, começar no mesmo momento. E se o paciente já estiver em uso de imunobiológico, faz o rastreio anual e detecta uma tuberculose latente naquele momento,
o ideal é você manter aquela medicação imunossupressora e ficar acompanhando de perto se vai evoluir para a doença ou ficar só como latente mesmo, né? Porque nem sempre se pode parar o imunobiológico para você tratar aquela tuberculose e depois você voltar à medicação de uso contínuo. Em termos de diagnóstico, então, bacteriológico, a gente pensou em tuberculose ativa, a gente pode buscar, né, o bacilo em vários espécimes, seja via respiratória, ou biópsia, ou outros sítios, né? Então, assim, a gente tem de método diagnóstico a baciloscopia direta, que é a mais antiga, que depende muito do laboratório, tem um preparo, uma leitura, então você tem que contar aqueles bacilos naquele campo. E o que é importante? Nos pacientes paucibacilíferos, ela geralmente é negativa, porque para ser positiva tem que ter no mínimo de 5.000 a 10.000 unidades de colônia por ml de descarro avaliado. Tá? Então, assim, tem que ler pelo menos 100 campos úteis e não discrimina o bacilo da tuberculose e outras micobactérias atípicas. E lembrar que a baciloscopia, quanto mais baciloscopia se coletar, maior aquela sensibilidade do método. A cultura, então, é o meio mais moroso, a gente tem a cultura em meio sólido e em meio líquido. A cultura mais antiga é em meio sólido, a gente usa o meio de proporções, vai pegando proporções daquele bacilo que vai crescendo e vai colocando, cultivando, né, vendo aquele crescimento. Tem pouco risco de contaminação, tem menor custo, e qual o problema maior dela? Trabalhosa e demora para ficar pronta até 8 semanas. Então, às vezes, a criança demora para ter uma comprovação em torno de 2 meses. Né, aquele resultado. Então, um método mais demorado, diferente do meio líquido, que hoje em dia ele é totalmente automatizado. O meio mais utilizado é o MGT 960, tem um custo maior, pouca chance de contaminação e é muito prático. Você coloca o material ali e espera o resultado. O que é bom desse método? É um meio de cultivo rico para o crescimento daquele bacilo um pouco mais rápido. Então, ele pode ter uma positividade em torno de 7 a 10 dias de exame em andamento. Então, assim, ele pode contribuir de algumas formas. Então, para poder agilizar todo o diagnóstico, se ela tem uma suspeita de tuberculose e doença, a gente pode buscar aquele bacilo de acordo com a forma da tuberculose. Então, a gente tem um teste rápido molecular, né, que ele começou em 2014, aqui em termos de Brasil. Ele é um PCR em tempo real, então ele vai conseguir extrair, amplificar, identificar aquele bacilo no mesmo momento, totalmente automatizado. A gente vai pegar aquele espécime respiratório ou extrapulmonar e colocar nesse cartucho, colocar na máquina. A máquina consegue ler 4 exames ao mesmo tempo. E em 2 horas ele consegue falar se tem bacilo da tuberculose, do complexo micobactéria tuberculose ali, e se ele é sensível ou não à rifampicina. Né? Ele tem sobreposição de sondas nas áreas de resistência à rifampicina, que vai dizer se ele é sensível ou não. O que a gente pode avaliar nesse método? Escarro induzido, lavado broncoalveolar, lavado gástrico, tecidos linfáticos, macerados de tecido e líquor também. Então, houve uma mudança desse método em 2019, na verdade, que a mudança foi do cartucho do GeneXpert para o GeneXpert Ultra. Esse cartucho tem uma câmara maior para poder amplificar melhor aquele DNA. Ali vai caber uma maior amostra, né, daquela população bacilar ali, e coloca 2 alvos moleculares a mais em relação ao GeneXpert tradicional. Com isso, o limite de detecção dele fica inferior ao GeneXpert tradicional, o custo fica semelhante e entra uma categoria nova chamada de traços, na verdade, que é como se fossem vestígios do bacilo. Então, ele pode ser positivo, negativo ou ter traços daquele bacilo ali, né? E essa categoria que a gente chama de traço é em populações paucibacilíferas, como HIV positivo em crianças com menos de 10 anos, ou formas extrapulmonares, o traço vai significar o quê? Positividade naquele método. Então, a gente tem uma criança com uma suspeita de tuberculose pulmonar, que faz um exame que vem com traço, a gente vai considerar como se fosse um exame positivo. E aí, em termos da rifampicina resistência, lembrar o seguinte, também detecta essa resistência, mas se a amostra é tão pouca, assim, tão poucos bacilos ali, em que a trace como resultado daquele método, a resistência ela vai vir como indeterminada, porque tão pouco bacilo você não consegue definir se aquele bacilo é resistente ou não. Então, a gente tem esse resultado duvidoso que não fala se é ou se não é. A gente não consegue identificar aquela resistência ali, você vai prosseguir aquela investigação, tratando aquele paciente como se fosse sensível e vendo depois aquela cultura que vai estar em andamento. Então, comparando os métodos aqui, a gente tem a baciloscopia, como eu coloquei,
10.000 unidades de colônia para ter positividade, a cultura de 10 a 100. E aí o GeneXpert, que é o teste rápido molecular tradicional, em torno de 131 unidades de colônia, ou seja, o limite superior da cultura, e o Ultra 15 unidades de colônia, que é o limite inferior da cultura. Então, ele se aproxima muito ao rendimento da cultura mesmo para a população em geral, né? Aqui a gente tem, assim, comparando os métodos em termos de sensibilidade e especificidade, que também varia de acordo com o espécime avaliado. Então, assim, geralmente, onde se consegue mais população bacilar, há uma maior positividade, que seria o lavado gástrico ou no escarro, em ambos os métodos, né? Aspirado nasofaríngeo, menor positividade, e um método novo também são as fezes, partindo do princípio que você vai deglutir aquela secreção com população bacilar ali e vai sair nas fezes e ter também uma positividade ali. É um método ainda que está assim, em estudo e tudo, que a gente não recomenda o uso de rotina para o diagnóstico. E na doença reumática, que eu vou mostrar um pouquinho do que a nossa próxima palestrante vai falar do trabalho dela, foi uma préviazinha do trabalho, né, que ela tem feito buscando as doenças reumatológicas com tuberculose pulmonar, doença e tuberculose latente. Então, aqui ela coloca uma série de casos de doença reumatológica por tuberculose pulmonar ou extrapulmonar e mostra o quê? Que a radiografia de tórax tem um papel fundamental na tuberculose pulmonar. A pontuação, os scores de pontuação também é muito importante, né? Que as crianças com tuberculose pulmonar e doença reumatológica tiveram um score maior que 30 na maioria dos casos. A prova tuberculínica também teve um papel importante aqui, e o método molecular, das 5 crianças com tuberculose pulmonar, apenas um apresentou positividade. E na forma extrapulmonar, a mesma coisa, né? A prova tuberculínica, aqui a maioria foi negativa, e em termos de teste molecular, 4 de 10 casos tiveram o teste positivo. Então, lembrar assim, que a clínica, a radiografia, elas são soberanas aos métodos diagnósticos. E lembrar sempre do histopatológico, que ele é muito importante para a gente. E aí, em termos de resistência, eu falei que a resistência a gente vai avaliar a rifampicina pelo método molecular, mas pode ter uma resistência a outros fármacos que não só a rifampicina, como a isoniazida. Então, o método que a gente tem feito, quando essa resistência é encontrada no método molecular rápido, para se confirmar e ver se é só ela resistência à rifampicina ou se tem mais alguma outra resistência, chamamos de fita RAI, né? Que é a Line Probe Assay. É uma fita, na verdade, que a gente vai usar, que tem base, o DNA mesmo, que vai determinar se há resistência apenas à rifampicina ou a ela com a isoniazida na fita de primeira linha, que a gente chama de fita TB-MDR+, ou aos fármacos de segunda linha, que seriam os injetáveis e as quinolonas. Então, é um exame um pouco, digamos assim, prático, porque em 5 horas tem um resultado daquele perfil de resistência, né? Só que ele é manual, então você tem que extrair, amplificar e hibridizar aquele DNA. Então, tem que ter salas separadas para não ter uma contaminação daquela amostra sendo avaliada. E lembrar o quê? Você vai ver aqui um perfil genotípico daquela resistência, mas que não vai eliminar o uso da cultura convencional. Então, em paralelo à fita que você vai fazer em 5 horas, a gente tem a cultura e andamento para você comparar depois os métodos e confirmar se aquela resistência foi a um método só ou foi comprovada pelos 2 métodos. E aí, assim, por fim, para colocar aqui uma ideia que a gente vai ter, assim, em breve, que em criança não tem ainda estudo, é o método Point of Care, que seria isso? Você, com uma caixinha dessa daqui, conseguisse colocar um microchip, fazer um PCR, micro-PCR em tempo real à beira do leito. Então, você vai com aquela caixinha, coleta material daquele paciente, um escarro, coloca na máquina e ela vai te dar aquele resultado de positividade ou não do DNA do bacilo ali em pouquíssimas horas, em 1 hora. E confirmando que há bacilo ali, você pode confirmar se a resistência ou não também rifampicina, ampliando um pouquinho mais aquele método. Então, um lugar com mínima estrutura pode usar essa técnica, na verdade, né? E ele é tão sensível quanto o GeneXpert Ultra. Mas, assim, para a criança ainda a gente não tem muito, não tem trabalhos ainda com o TrueNAT, que a gente chama, né? Que é esse método aqui, Point of Care. E o diagnóstico na doença reumática, né, por fim, de tuberculose, quando a gente fala de tuberculose extrapulmonar, a gente tem que ter uma investigação mais ampla, com métodos moleculares, cultura e histopatológico, mas tuberculose pulmonar,
tanto na doença reumática quanto na criança que não tem nenhuma doença de base, ainda é baseado no score do Ministério da Saúde, né? Que score que avalia a parte clínica, radiológica, o contato com tuberculose, prova tuberculínica e estado nutricional. Porque a população pediátrica ela é paucibacilífica, então você não procure encontrar sempre a comprovação daquele bacilo naquele paciente. Então, pontuou, vai tratar como tuberculose pulmonar, não é prova terapêutica e tratamento de acordo com a pontuação, certo? E era isso que eu tinha para falar, era muita informação, eu passei um pouquinho do meu tempo. Obrigada, gente. Não, foi ótimo, Rafa, muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui. Parei de compartilhar. Obrigada, Rafa. Agora, De Helenita, que é mestranda de saúde materno-infantil do PPMG e pneumopediatra, Rafa, foi diretamente de Campo sensacional. Grande, que não é Campo Grande do Rio de Janeiro, está É longe. verdade. É, Foi, só falta botar em tela cheia, Helenita. vocês conseguem ver a apresentação? Sim, está a tela cheia. Sim. Pode ir, Então, Helenita. inicialmente, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. Muito obrigada, Rafaela, professor Clemax, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma honra estar aqui com vocês. A aula da Rafa foi excelente, como sempre. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a tuberculose em crianças e adolescentes com doenças reumáticas em uso de imunobiológicos. Minha tese de mestrado é sobre isso, tanto a tuberculose quanto a tuberculose latente, nesse grupo de pacientes, e fazendo, né, a revisão bibliográfica, buscando artigos, a gente acabou fazendo essa revisão integrativa, que já foi submetida, já foi aprovada, em breve a gente já deve ter aí a publicação saindo. Primeiro, eu vou falar bem breve, porque a Rafa brilhou aí falando sobre ela, né? Mas a tuberculose segue entre as principais causas de morte no mundo. Nesse gráfico, vocês vão ver aí que a tuberculose está abaixo de morte por acidentes automobilísticos, mas vem antes aí de doenças, né, como câncer de mama, inclusive o próprio HIV, tá? Para a gente ter uma ideia aí da gravidade da doença. O nosso país, o Brasil, ele está entre os 30 países com os maiores índices da doença. Esse mapa aqui é do Global Tuberculosis Report de 2022, para a gente ter uma ideia que a gente segue aí entre esses 30 países, então a gente mora num país em que temos muitos casos de tuberculose. E a tuberculose na infância, aqui eu trouxe também esse dado, né, que em 2021, os menores de 15 anos representaram 11% dos casos registrados de tuberculose e 14% dos casos de morte. Então, ela tem uma implicação importante para a gente na pediatria. Também vou falar bem brevemente, né, sobre a tuberculose latente, infecção latente. É um estado permanente aí de resposta imune, né, depois da estimulação dos antígenos ao Mycobacterium tuberculosis, sem manifestação clínica da doença. E se eu não tiver reconhecimento dessa tuberculose latente e o tratamento adequado para esses pacientes, a ativação vai ocorrer em 5 a 10% dos casos. O rastreio no Brasil vai incluir aí, né, da tuberculose latente, como a Rafa já falou, a história epidemiológica, a radiografia de tórax, a prova tuberculínica ou IGRA. Até a Adriana, antes de iniciar a aula, né, comentou que eu estive aí no IPP esses dias e acompanhei o ambulatório da Reumato, e a prova tuberculínica está em falta e os pacientes têm sido encaminhados para realizar o IGRA. E as doenças reumáticas e a tuberculose, né? Os pacientes reumáticos, eles têm uma frequência de tuberculose maior do que a população em geral. De 2 a 10 vezes, esse é um dado de um estudo, né, em adultos. Mas a gente sabe também que o risco vai aumentar nos casos dos pacientes que utilizam medicações bloqueadoras do fator de necrose tumoral. São os anti-TNFs, tá? O TNF, como a Rafa também falou na aula anterior, desempenha um papel importante na resposta imunológica contra o bacilo, especialmente na formação e na manutenção do granuloma. Então, quando a gente dá uma medicação em que ela bloqueia esse TNF, a gente pode ter aí ativação para tuberculose doença. Aqui, eu sei que nem todo mundo aí
reumatologista, né? Então, vocês vão ver aqui que a gente tem várias classes de imunobiológicos, de medicações biológicas disponíveis para o tratamento das doenças reumatológicas na pediatria. Aqui é o grupo dos TNF-alfas, né, das medicações que bloqueiam TNF-alfa. A gente vai ter essas 3 que a gente utiliza na pediatria. O golimumab está em estudo. A gente tem outras medicações disponíveis também, e vocês ficam aí com essa tabela disponível para quando quiserem fazer uma consulta. E o risco, a gente sabe que o risco da tuberculose ele é aumentado com os TNF-alfas, e dentro desse grupo, com os anti-TNF-alfas, a gente tem dentro desse grupo, né, um risco aumentado com o infliximab e o adalimumab, quando a gente compara com o etanercept. E essa diferença, os estudos sugerem que se deve à diferença na afinidade dos receptores. O infliximab vai ter uma afinidade pelo receptor TNF1 e o etanercept pelo TNF2. E o TNF2 teria uma ação menor, né, nessa manutenção e nessa formação do granuloma. Além disso, o infliximab e o adalimumab vão reduzir a produção do interferon gama, tá? E como é que a gente fez a revisão da literatura, né? Nós fizemos uma busca na base de dados do PubMed, com os descritores que estão aí, né? A gente procurou tudo em inglês, enfim, sobre tuberculose, criança, adolescentes, doenças reumáticas e as medicações biológicas. Os artigos foram selecionados, né, através do título e do resumo. A partir daí, a gente fez a leitura completa dos artigos e fez uma busca manual também, alguma referência ali que a gente não tivesse encontrado nessa primeira pesquisa. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em inglês, português e espanhol sobre tuberculose pulmonar e extrapulmonar nas crianças e adolescentes, dentro dessa faixa etária de 0 a 19 anos, com as doenças reumatológicas e em uso de imunobiológico. Foram excluídos os artigos que falavam somente sobre tuberculose latente e revisões narrativas da literatura também. Buscamos artigos desde 2010 até outubro de 2021. Os resultados. Inicialmente, nós tivemos 184 artigos selecionados, 149 foram excluídos, por duplicidade, por se tratarem de revisões narrativas, por estarem fora da faixa etária do estudo, por se tratarem de doenças inflamatórias crônicas que não eram reumatológicas. 27 não abordavam o tema do trabalho, que era a tuberculose, 3 não estavam no idioma, e uma ela se tratava exclusivamente sobre tuberculose latente. No final, tivemos 35 incluídos e mais 2 foram incluídos depois dessa busca manual e ficamos com 37 artigos. A maioria dos artigos eram artigos prospectivos, 15 deles, né? 10 retrospectivos e tivemos também 4 relatos de caso e outros ali que vocês podem ver no fluxograma. O total de pacientes incluídos foi de 36.198 pacientes, tá bom? E 30.246 eram pacientes reumatológicos pediátricos em uso de imunobiológicos. A maioria dos artigos falava sobre artrite idiopática juvenil, e 3 deles falavam também de outras doenças reumatológicas. Tivemos, então, 81 casos de tuberculose latente. Foram 7 estudos. 73 foram diagnosticados no rastreio antes do início do imunobiológico. Um paciente estava em uso de MTX. 7 casos foram em pacientes em uso de imunobiológico, sendo que 5 estavam em uso de etanercept, 1 em uso de infliximab e 1 tinha usado sequencialmente infliximab, adalimumab e etanercept. Quando a gente começa a falar agora sobre tuberculose doença, nós tivemos 80 casos de tuberculose pulmonar, 2 foram diagnosticados no rastreio antes do início da medicação biológica, 52 pacientes tiveram diagnóstico de tuberculose, mas não usavam medicação biológica, 34 faziam parte de um grupo controle e 18 estavam em uso de imunossupressor, que era não biológico. 26 casos nós tivemos, né, de tuberculose pulmonar em uso de imunobiológico. Desses 26, 21 usavam anti-TNF-alfa, 2 estavam em uso do canakinumab
e 3 estavam em uso de imunobiológico não anti-TNF-alfa. O estudo não relatava qual era a classe do imunobiológico. Ele só separava entre anti-TNF-alfa e os não anti-TNF-alfa. A tuberculose extrapulmonar, tivemos 4 casos em 4 estudos, eram 4 relatos de caso. Um caso de tuberculose miliar de sistema nervoso central e articular, que estava em uso de anti-TNF-alfa. Um caso de sistema nervoso central e trato gastrointestinal, que fez uso sequencial, era uma doença que estava de difícil controle, fez uso de etanercept, adalimumab e abatacept, e acabou evoluindo para óbito. Foi o único óbito que nós tivemos na revisão. Um caso foi pulmonar e oftálmico, também estava em uso de anti-TNF, e um pulmonar e pleural, que estava em uso de anti-TNF-alfa. Tá? Com relação ao rastreio para tuberculose, né, pré-imunobiológico. 19 dos 37, 19 estudos tinham feito rastreio antes do uso da medicação, do início da medicação. Dos 30 casos que nós tivemos de tuberculose ativa, 8 estavam no grupo em que tinham feito rastreio antes do início da droga. 22 estavam no grupo que não tinha feito rastreio antes da medicação. E dos 8 trabalhos específicos que a gente tinha só sobre tuberculose, 6 tinham relato de rastreio, né, tinham feito rastreio antes da medicação, e 2 não tinham relato. E aí, o que a gente percebeu diante de tudo isso, né? Que o rastreio e a instituição de tratamento para tuberculose latente antes do início do imunobiológico, eles se mostraram efetivos na prevenção da ativação dessa doença, né? Os médicos e os pacientes precisam estar cientes desses riscos, né, para a tuberculose, para a gente fazer a investigação o mais precocemente possível. E em caso de sinal e sintoma sugestivo, né, ou de história epidemiológica e de contato com a tuberculose. Aqui eu trouxe o mesmo fluxograma que a Rafa trouxe, que é para a gente discutir a questão de quando repetir esse rastreio, tá? Ainda não é uma coisa universal, até porque os países têm diferença na questão da frequência, né, do índice da doença no seu país. Nós, no Brasil, estamos num país com alto índice da doença, então a orientação é que, se o paciente teve um rastreio negativo, né, ele não tem sintoma, fez a prova tuberculínica ou IGRA, fez um raio-x de tórax, raio-x sem alteração, uma prova tuberculínica negativa ou IGRA não reagente, a orientação aqui é repetir o rastreio anualmente, tá? A Adriana pode até falar um pouco melhor do que eu nesse sentido, mas lá no IPPMG, o serviço da reumatologia faz esse rastreio. Eu tenho acompanhado aí algumas crianças e elas têm feito realmente esse rastreio anual, e quando faz a troca da medicação também, tá? Essa troca de medicação é uma coisa que é um pouco mais uniforme nos consensos. Agora, se fez um rastreio negativo, repetir anualmente, não é uma coisa que todo o país orienta. Entre os estudos que foram incluídos, o único caso de óbito ocorreu no paciente que fez o sequencial de 3 biológicos. Ela usou o etanercept por 7 anos, passou a usar o adalimumab e usou o abatacept também, cada um desses 2 por 3 meses. O abatacept é uma proteína de fusão, e ela age no antígeno 4 associado ao linfócito T citotóxico. Ela é uma droga que é segura e tem uma baixa taxa de efeitos adversos. Provavelmente, esse caso de tuberculose pode ter alguma relação com esse uso desse etanercept durante anos, né? Ela fez 7 anos do uso da medicação, que é o anti-TNF-alfa, e a gente sabe que é uma droga que está mais ligada aí à reativação da doença. A limitação do nosso estudo, a gente tem uma amostra, né? Os artigos têm uma amostra pequena. A nossa busca foi na rede de dados, no banco de dados do PubMed. A gente acabou não fazendo a busca, né, em outros bancos de dados, né? Mas a gente sabe que o PubMed é uma fonte de dados importantíssima. E a revisão foi uma revisão integrativa. Então, a gente não fez uma análise estatística. E aí a gente sugere uma revisão sistemática mais para frente, né, para fazer uma avaliação estatística mais ampla desses casos. A conclusão
é que a gente tem uma tuberculose, né, casos de tuberculose ativa, um número pequeno nos pacientes pediátricos em uso de terapia biológica. Vocês veem que a gente teve 36 mil pacientes, 30 mil em uso de imunobiológico, e a gente teve um número pequeno, né, de casos de tuberculose ativa. Mas que o rastreio para tuberculose e a terapêutica efetiva para tuberculose latente, prévia à introdução dos imunobiológicos, é muito importante, que esse rastreio deve ser feito especialmente nos países como o nosso, né, com altas taxas da doença. É isso. Eu fui bem curtinha, acho que eu falei aí bem no tempo. Eu agradeço novamente a oportunidade. Eu deixei as referências aqui por último, todas que a gente acabou usando no artigo. Quem quiser depois dar uma olhada. É isso. Obrigada, Lenita, foi ótimo. Vou pedir para vocês compartilhar a tela. Por favor, podem ir colocando as perguntas no chat ou abrir o microfone. Agora eu chamo o nosso ilustríssimo moderador super querido, o professor Clêmax Couto Santana, para fazer os comentários, conduzir o debate. Muito obrigada novamente pelo seu aceite, professor. Obrigada, Lenita. Obrigada, Rafael. Obrigado a você, Adriano. Foi uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Se não me engano, uns 2 anos atrás, a gente teve uma reunião que se discutiu também um caso pulmonar, foi até uma atual residente nossa, a Thaís, que apresentou, né? A ideia que eu faço é essa, mas eu não sei se era da SOPERJ. Eu sei que, de qualquer maneira, nós tivemos uma reunião entre reumatologistas e pneumologistas e é sempre uma reunião proveitosa, porque há muita afinidade nessas áreas. Eu queria agradecer, então, a você o convite, tá? Foi um prazer. Dar os parabéns à Rafa e à Lenita pelas excelentes apresentações completas, né? Irretocáveis. Então, acho que a gente podia aproveitar a oportunidade e ver o que a audiência quer com essas perguntas pelo chat. Ou, acho até que nós somos poucos, né? Quem quiser, abre o microfone e fala. Ou então, pede uma inscrição com a mãozinha. Sim, podem abrir, gente. Vamos participar. Tem Não aquela sei se a mãozinha. Kátia quer perguntar, está com o microfone aberto. Tem gente de fora do Rio, além da própria Lenita, temos reumatopédias de outros estados, temos pediatras, temos infectologistas. Muito bom. Acho que eu vi no chat que o Leonardo tinha feito queria fazer alguma intervenção, né? Você quer falar, Léo? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo certo? Na verdade, primeiro eu queria parabenizar, foi excelente as aulas, como sempre, né? Tinha uma dúvida que eu acho que a Rafa chegou a responder, porque eu acho que hoje em dia o maior desafio que a gente tem na prática clínica é a falta do PPD, né? Esse é um ponto. E o segundo é que a gente acaba tendo na mão o IGRA, e pela falta de experiência, a gente acaba se deparando com uma certa frequência com resultados indeterminados. Eu acho que você até chegou a responder como é que ficaria essa conduta, né? Um paciente com uma doença reumatológica presta a ser submetido à imunossupressão e a gente tem um resultado indeterminado na nossa situação atual, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente tem um número alto de casos aí de tuberculose. Vocês repetiriam o teste? Se ele permanecesse indeterminado, tratariam ou não, considerando o cenário epidemiológico atual, né? Quer falar, Clêmax? Não, Rafa, por favor, pode responder. De acordo com o nosso cenário do Rio de Janeiro, né, em termos de tuberculose, eu trataria como tuberculose latente se tivesse determinado sim. O protocolo para rastreio de contato, Léo, assim, então, se tem um contato com bacilífero, né, a gente vai rastrear aquela criança. Se ele vem determinado, esse IGRA, considera como se fosse equivalente ao PPD positivo, na verdade. Então, seria uma tuberculose latente. Então, se é uma criança que tem uma doença de base, que vai fazer uma medicação com risco maior dela adoecer e vindo determinado, trataria como se fosse tuberculose latente. Não sei se a Clêmax concorda também, a Lenita. Podem falar se quiserem alguma coisa. Não, exatamente, é isso mesmo. É o que a gente tem que levar em consideração, que, aliás, a Lenita chegou a tocar por alto, é a questão epidemiológica, né? Se fosse um caso na Noruega, possivelmente a gente não ia ficar muito preocupado com isso, mas
Sim. no Brasil, em outros países endêmicos, um resultado como esse tem uma expressão, tem importância. Então, a ideia é essa mesmo, você tratar como se fosse tuberculose. Tá? Obrigado. Nada. Quer falar alguma coisa, Lenita? Não, professor, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, né, a gente tem que levar em consideração esse contexto epidemiológico, levar em consideração, né, a história epidemiológica mesmo dos nossos pacientes. Eu acho que é isso mesmo. E lembrar sempre que esses casos, por exemplo, a própria revisão, né, mostrou ali que os pacientes que não tiveram rastreio, eu tive um número muito maior de tuberculose nos pacientes que não tiveram rastreio do que os pacientes que foram rastreados. Então, se eu rastreei e veio um resultado indeterminado num país como o nosso, que às vezes a criança tem um contato na escola e que a gente não vai saber depois que ficar doente. A Rafa vai lembrar de uma criança nossa que era o professor que estava tratando tuberculose. A gente descobriu muito depois, a mãe descobriu muito depois. Então, eu acho que o ideal é tratar mesmo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Marta, né? Boa noite, parabéns a todos. Como a técnica para o IGRA é bem complexa, gostaria de saber se nos casos de técnica inadequada poderia ter falsos negativos. Certo. Bom, vocês querem falar, Rafa? Fala as duas, né? O Rafa começa e a Lenita continua. Na verdade, pode sim, né? Pode falsear de qualquer forma o resultado. Tanto que, assim, o tubo que a gente coloca é um tubo de lítio, que não pode ficar muito tempo para transporte, tem que higienizar de uma maneira também correta, porque qualquer resultado falso pode acontecer ali. Não sei te dizer, Marta, assim, ser mais para positivo do que para negativo, mas ambos podem acontecer. Entendeu? Certo. E sem O risco contar... acaba... Hein? Eu não ouvi, Lenita. O que foi? Lenita? Tá ouvindo a gente? Acho que travou dela. Ela deu uma congelada. Uhum. Fala, Lenita. Travou, voltou. Não, eu ia falar, ou até inclusive dar um resultado indeterminado, né, Rafa? Exatamente. Uhum. Exato. Então, o IGRA, assim, ele veio como uma novidade, no momento até que o PPD estava sendo descontinuado, né? Isso foi mais ou menos, acho que 2015, por aí, nessa época, que o grande fornecedor de PPD para o mundo, que era o Instituto da Dinamarca, foi privatizado. Então, eles não queriam mais fornecer PPD, e sim vender. E houve com um interesse comercial mais ou menos óbvio, que deram uma implementada no IGRA para que ele viesse sepultar o PPD na utilização da prova tuberculínica. Só que o tempo mostrou que não é bem assim. Tem essas questões todas que elas mostraram, as vantagens, desvantagens, o custo ainda é bastante alto. A gente sabe que na nossa rede de saúde, pelo menos na maioria das cidades brasileiras, é complexo você coletar sangue, 4 frascos, chegar no laboratório em tempo útil. Então, o IGRA, às vezes, a gente vendo quem não é da especialidade, pode ficar seduzido por vantagens evidentes que o método tem. Mas tem que levar em consideração essas armadilhas aí que elas estão discutindo muito bem. Acho que é importante a gente discutir numa reunião como essa, porque provavelmente a maioria dos colegas já teve as voltas com algum drama aí por causa da falta do PPD e tal, e isso acho que é o momento mesmo para isso. Alguém quer aproveitar, fazer alguma observação, algum relato pessoal de dificuldade ou facilidade que teve com esses métodos? Eu acho que essa questão da infecção
A tuberculose infecção, né? Tuberculose doença, é uma dúvida para todo mundo, né? A gente acaba que adota uma solução operacional para dar conta de um problema que não é só não é tão simples assim, quer dizer, então a tuberculose latente seria aquela criança que está bem e tem, no caso aqui a gente está falando de doenças reumatológicas, né? Tem uma doença que supostamente imunossupressora e tem uma prova, um teste, o IGRA ou o PPD positivo, né? Ou seja, ela está reagindo, mostrando que tem algum bacilo ali que infectou em algum momento da vida. E o doente é aquele que tem clínica, né? Um quadro clínico. Quer dizer, em termos práticos, é isso que a gente usa. Mas eu sei que, principalmente para colegas de outra especialidade, essas decisões são complexas, né? Ontem até à noite eu acabei perdendo sono por outros motivos, às 4 horas da manhã eu me lembrei do negócio do artigo que a Lenita está escrevendo, que ela discute a questão do derrame pleural. Por que o derrame pleural? Sim, porque às vezes a gente vê, né, criança que tem uma artrite idiopática, está indo muito bem, fazendo o tratamento direitinho, não sei o que, lá pelas tantas, aparece com uma febrezinha, 2, 3 dias, um derrame pleural ocupando metade do tórax. Será que ele reativou a doença de base? Será que isso é uma tuberculose? Então, me parece que isso é uma queixa que as pessoas têm com certa frequência, né? E não é simples de resolver. Por isso é que o reumatologista precisaria estar alerta para esse derrame pleural. É uma das manifestações de tuberculose extrapulmonar, como algumas, por exemplo, uma sinovite, uma pericardite. Isso pode ser das doenças reumatológicas, mas pode não ser, né? Então, talvez essa série de casos que a Lenita está preparando vá ajudar nesse sentido, da gente tentar pegar todas essas concepções de patogenia, teóricas, etc., e jogar na prática. Não é? Como é que a gente se vê aí frente a alguma dificuldade de ordem clínica? Para não estar falando muito, não sei se a Adriana quer comentar alguma coisa, se você acha que algum ponto que a gente precisa discutir mais profundamente. Eu tenho até umas 2 ou 3 perguntinhas, mas o André Cavalcante, que é nosso colega reumatologista pediátrico de Recife, levantou a mão. André, vou pedir para você abrir o microfone Boa noite. Estão me ouvindo, e Adriana? falar. Estamos, André. Então, eu queria ouvir a opinião dos colegas um caso inverso que eu tive, um adolescente com uma uveíte intermediária, e ele passou num primeiro oftalmo que pediu PPD, o PPD veio 2 ou 3, enfim. Aí, um ano depois, a família procura um outro oftalmo que solicita novamente o PPD, aí vem um PPD de 6 ou 7, e depois pede uma terceira opinião, acho que de um clínico, que aí o PPD veio 9 ou 10. Enfim, esse menino totalmente assintomático, epidemiologia negativa, e aí chega para mim, já estava rodando, nada de doença de base, é uma uveíte intermediária idiopática, eu faço o IGRA vem negativo o IGRA, e a gente discutir com colegas infectos, optamos por não iniciar o tratamento para ILTB, uma decisão compartilhada com a família, e ele já está há 2 anos aí com anti-TNF, o adalimumab, a uveíte controlada, já estou começando o desmame, e nada de tuberculose, né? Então, assim, eu acho que a aula da Rafaela, né, que ficar repetindo o PPD, o IGRA negativou, talvez não faça muito sentido a gente ficar controlando a pesquisa de LTB com o PPD, né? Fatalmente ele vai positivar, ou vai até aumentar, né? Isso aqui é que os colegas entendem dessa situação do PPD positivo e o IGRA negativo. O Léo comentou também de indeterminado, né? Talvez uma situação inversa essa daí.
Tá bem, obrigado, André. Vocês querem comentar, Rafa e Lenita? Então, pode falar, Clema. Não, por favor, comenta. Vocês É, falaram de alguma maneira nisso, né? Mas ele apresentou um caso muito interessante é, da vida real, né? é. Mas eu confesso que eu ficaria insegura, porque de BPD não reator inicialmente negativo, né? Depois ele fica, um ano depois, positivo. Então, se infectou provavelmente nesse intervalo. Não é isso? Foi É, isso, né? isso, ele tinha um PPD não reator, depois positivou e repete o terceiro PPD, positiva de É. novo, né? Esse terceiro, a e o gente IGRA negativo, né? o PPD, o terceiro não teria feito, né? Mas esse segundo PPD, como o primeiro foi negativo, eu ficaria com medo de não fazer nada de profilaxia para esse paciente, já que ele seria imunossuprimido. Não sei o que o Clêmax você acha. Eu repeti, o segundo IGRA já tinha mais de um ano de tratamento e continua negativo, né? Por Pois isso é, que eu digo. será que é um falso negativo por conta de alguma doença de base que tem, que faça alguma imunossupressão e vem o IGRA também falso negativo? Entendeu? Porque houve uma viragem tuberculínica aí. Isso é fato, Esse, né? E se houve uma esse, viragem, ele se infectou em algum momento. Ele não tinha, até porque foi um ano depois, né? Não foi, você não avaliou logo depois, quer dizer, um ano depois ele teve algum contato aí que ele se infectou. Eu ficaria com medo de não fazer nada, mesmo com o IGRA Ou, né, negativo. Rafa? Ou desde o início ele podia ter um PPD falso negativo, né? Por conta da própria supressão da doença de base, né? Não sei se vai Isso. ter alguma supressão com corticoide, com alguma droga que não era biológica, e podia ter um PPD falso negativo, na verdade, nesse início, né? Que depois, por algum momento, melhorou a resposta imune, ele positivou, talvez também Isso. pode ser. E o que o Clêmax você acha, Clêmax? Fala aí para a gente. Não, eu também penso assim, acho que eu valorizaria esse segundo PPD, né? Antigamente se considerava que isso era uma diferença de 10 milímetros, mas hoje não, a gente sabe que se o primeiro era não reator e o segundo é maior que 5, esse segundo PPD é positivo. Então, de fato, ele poderia ter recebido um tratamento preventivo. O que eu acho é que a gente, pela segurança, provavelmente, que o colega... Você é oftalmo, André? Não, eu sou reumato pediátrico. Né? Talvez a segurança que o oftalmologista tem é de que aquela uveíte não era uma Não é uveíte tuberculose. sugestiva de tuberculose. Então ele relaxou, né? Porque se fosse, eu acho que não era indiscutível que deveria começar, né? A gente tem que valorizar isso. Mas, e por outro lado, concordo também que não há necessidade, uma vez que o PPD é positivo, de a gente ficar repetindo, né? Mas deve ter sido isso. Era uma oveite sem as características de uma oveite por tuberculose, então ele não deu assim, grande importância. E não é só isso. Provavelmente não tinha história de contato, né? Sim. Isso foi um achado, porque o exame foi repetido. Não? Mas vocês já viram um caso de, na investigação para TB latente, o PPD reagente e o IGRA negativo, isso pode acontecer, essa dissociação? Como qualquer teste diagnóstico, isso pode acontecer. E pelas dificuldades ou vamos dizer, pelas certas dificuldades operacionais, vamos dizer assim, o PPD é um exame muito mais seguro do que o IGRA, no momento, para nós, né? Nossa experiência no Brasil ainda é pequena, embora outros países já usem muito tempo. Mas, entre nós, o IGRA foi introduzido, os IGRAs foram introduzidos há pouco tempo. Então, a gente pode perfeitamente confiar no PPD, que é um teste mais objetivo, e, no caso como esse, tomar a decisão pela prova tuberculínica, né? Mas eu não tenho experiência, não vou te dizer que tem, porque a minha experiência é mínima. A gente está tendo um número pequeno de casos. Né? De todo mundo, né, Clemos? Porque como é um método novo para a gente, né, a gente tem muito pouca experiência com o método ainda, né? Assim,
no meio da pandemia, a gente ainda não... E O aí, PD a gente teve uma experiência muito maior, agora o IGRA realmente é um método, a gente também é novo, assim, né? Tem que ponderar muito, né? É verdade. o IGRA a gente teve várias- muitos indeterminados, né? Principalmente nos Exato. estudos da indústria, a gente teve muitos IGRAs indeterminados com PPD não reator, né? Não lembro de uma situação dessa, tipo a do André, não, mas nós já tivemos, por exemplo, uma criança que era uma IJ e que tinha uma alteração ocular e que o oftalmo achou que era tuberculose oftálmica com PPD reator, e de fato o olho melhorou com tratamento para tuberculose, né? Tuberculose Uhum, doença mesmo, mas a gente só tinha o PPD nessa época. perfeito. Tem uma pergunta aqui Uma no pergunta sobre o IGRA, que era uma que das perguntas que eu ia fazer. vocês estão me ouvindo ou não? Estão, né? Estamos. Comentando que tem mais perguntas aqui no chat, que aliás, tenho parabéns aos palestrantes, e tem pergunta da Sheila, imagino que seja a professora Sheila Oliveira, que diz o seguinte: existe algum posto de saúde com PPD? Não tenho conseguido isso para nenhum paciente. Hoje, fiquei preocupada. Pedi IGRA para uma criança de 1 ano e 8 meses. Eu vi que está contraindicado em menores de 2 anos. Como investigar tuberculose latente em crianças com menos de 2 anos? Vocês querem responder, Lenita e Rafa? Em relação ao PPD, a gente não tem, né? Assim, até onde eu sei, se algum lugar tiver, é algum residual que sobrou aí para inocular em uma criança ou outra, mas não tem mais abastecimento nesse momento do PPD. Em relação ao IGRA, não é que é contraindicado, é que as chances de vir indeterminada é muito maior em menores de 2 anos, porque tem uma resposta imune ainda em formação. E assim, a gente usa no Brasil 2 anos, né? E até fora 5 anos o corte para o IGRA. Então, lembrar que a chance de vir indeterminada é maior quanto menor a criança. Então, o que vai acontecer é que pode vir indeterminada e você ficar na dúvida realmente se nesse contexto vai ser considerado como positivo ou não. A gente tem feito para tuberculose latente em crianças pequenas a epidemiologia mesmo, né? Se vem um contato para investigação assintomática e radiografia normal, trata como tuberculose latente sem PPD. Não tem jeito, né? Arriscada uma criança pequena, né, exposta, não tratar e ela adoecer, a chance é maior, né? Então, assim, melhor a gente deveria. Não sei se todo mundo concorda, assim. Quer falar, Lenita? Não, ainda mais, né, nas crianças com doença reumatológica, né, que eles vão fazer imunossupressão, enfim, é muito difícil. E é isso, a literatura fala com relação ao indeterminado mesmo, né, não fala sobre contraindicação de fazer o teste. Exatamente. E os americanos são até um pouco mais exigentes nessa utilização do IGRA. A tendência das organizações americanas é a partir de 5 anos, né? A OMS que passou a adotar a partir de 2 anos. Então, a gente vê que nessa faixa de idade, pelas dificuldades de resposta imunológica, o IGRA tem suas limitações, não é? Enquanto que a prova tuberculínica não. E um dado importante é que o Brasil está se organizando, reorganizando, né? Porque quando eu era jovem, recém-formado, o Brasil fazia o seu PPD. Depois houve lá problemas diluía, na verdade, não era para fabricar PPD, diluía. E agora já se prevê para 2024 a possibilidade de ter um PPD brasileiro, né? Quer dizer, então a produção feita no país vai provavelmente suprir esse problema que nós estamos vivendo agora. Então, fica com essa perspectiva. É longe, mas é melhor do que nada, né? E em 2024 a gente poderá ter o reabastecimento PPD com um produto não mais da Dinamarca, mas sim do próprio país, né?
Tem uma... Melissa levantou a mão. Quer falar, Melissa? Oi, boa noite. Eu sou reumatopédia aqui em São Paulo. Adorei a escolha do tema e vou aproveitar para tirar dúvida com vocês. Então, às vezes a gente tem paciente grave internado no hospital, imunossuprimido, geralmente com corticoide, pulsando às vezes também, e aí vem a suspeita da tuberculose. E aí, geralmente no lúpus, a gente tem um problema maior que eles fazem uma linfopenia importante. E aí, minha dúvida para vocês, esse GenExpert Ultra que vocês comentaram, ele me ajudaria a conseguir ver melhor o diagnóstico desse paciente? Porque geralmente no adendo que a gente pede no laboratório, ele pergunta, o paciente tem linfopenia importante? E aí tem a observação que se tiver, provavelmente esse resultado pode vir negativo, um falso negativo. O que vocês podem comentar para mim sobre esse tema? Melissa, você diz a linfopenia interferir com o resultado do Ultra, é isso? Perfeito, do IGRA, no caso, né, que é o que eu conheço. Ah, não, do IGRA, porque assim, o Ultra, GeneXpert Ultra, para identificar o DNA do bacilo naquela amostra. Então, se pergunta em relação ao IGRA, né? Que é Sim, se a ultra seria como resposta opção. na verdade, assim, como tem uma linfopenia, ele pode interferir no resultado desse IGRA, sim, né? Considera como o paciente com um grau de imunossupressão, então pode ter até o resultado falso negativo ou indeterminado. Porque, na verdade, está buscando ali que aquele paciente tem infecção pelo bacilo, pode estar doente ou não, né? E aí o IGRA pode não ajudar muito nesse sentido por conta da linfopenia que ele apresenta, assim. Então acho que pode interferir no resultado, sim. E o GenExpert me ajudaria? Então, são métodos diferentes. O GeneXpert seria para você conseguir comprovar que tem bacilo em alguma espécie, né? Então, você pensa, tuberculose pulmonar, e você está buscando alguma forma de conseguir comprovar aquele bacilo ali, você pode buscar um SCAR do Zika, e fazer naquela amostra a busca do DNA, entendeu? Ajudaria nesses casos duvidosos, né? Porque, assim, o diagnóstico, como eu falei, é pela pontuação, né? Na forma pulmonar. Mas, em alguns casos, a gente fica na dúvida realmente, ainda mais com comorbidade, né? Se realmente é tuberculose ou não. Então, em alguns casos específicos, você pode lançar mão de outros métodos. Um deles seria o GeneXpert, que é o teste molecular, que a gente usa hoje em dia o GeneXpert Ultra. Então, se você quer realmente buscar se é doença em atividade, ele pode contribuir. Mas lembrar que ele também pode vir negativo e ser tuberculose. Tá bom, obrigada. Tá bom? Só complementando, Rafa, os pacientes lúpicos, eles fazem muito derrame pleural, né? E aí, às vezes, o reumatologista vai ficar pensando ali que é da doença, né? Não, é da doença de base, da doença reumatológica. Mas lembrar da possibilidade da tuberculose, né? E, de repente, até fazer ali uma toracentese e mandar esse líquido para análise, né? Aí sim, acho que o Expert, o Ultra, vai ser de grande valia, e pensando numa tuberculose nesse sentido. Mas também lembrando que é perfeito sua colocação, mas o fato de vir negativo também não vai excluir que é uma tuberculose pleural, né? E conseguir DNA do bacilo ali é muito pouca, né? Mesmo sendo o ultra, né, que é mais sensível do que o GeneXpert anterior, assim, a chance é pequena. Existe a chance, mas só lembrar isso, que o exame negativo não descarta a tuberculose ativa, né? Exato. O GeneXpert, o Ultra, ele faz parte dos exames microbiológicos, não é? Isso. Então, ele é um recurso microbiológico, enquanto que os IGRAs, eles correspondem ao recurso imunológico. Então, o que a gente... Se você está diante de uma doença que tenha um derrame pleural, que tenha uma adenomegalia, seja lá o que for, e tem uma doença que, se precisar de um diagnóstico microbiológico, hoje em dia a gente poderia começar com um deles, desde que a cidade onde o paciente esteja disponha desse recurso, né? Senão ele vai fazer o tradicional, bacteriológico, cultura, se for possível fazer um histopatológico, que a gente não falou muito dele, mas ainda é um exame importantíssimo, né, em certas formas de tuberculose, enquanto que no caso
em termos práticos, o IGRA veio hoje para substituir ou para tentar suprir, de alguma maneira, a falta do PPD. Então, acho que a lógica é mais ou menos isso. Aí vai de acordo com o caso clínico em que houver a dúvida, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, se tem alguém, não estou vendo outra mãozinha, acho que tem uma pergunta. Colocaram só perguntas sobre PPD, se tem como fabricar nacionalmente, achei. Exatamente. Exatamente. Foi mais ou menos o que a gente comentou ainda agora, né? O Ministério da Saúde disse recentemente, numa reunião, que tem perspectivas que em 2024 o Brasil tenha seu próprio PPD, tá? Então, o Brasil tem tecnologia, já teria há algumas décadas, né? Se não fossem problemas aí de ordem política e de outras confusões que a gente conhece bem, condições de fazer PPD, de fazer rifampicina, de fazer pirazinamida e por aí vai. Então há uma promessa assim pública frente a grandes autoridades de que o Brasil deverá fabricar o seu PPD em 2024. E embaixo está escrito assim: segundo o Ministério da Saúde, o retorno do PPD será em julho. Foi a Ana Paula Barbosa. Então, ela está corroborando isso e está dando uma perspectiva boa, né? Em breve, daqui a um mês, a gente já terá. E parabéns, tarará, tarará. Você quer falar, Ana Paula? Você está no ar aí? Ana Paula é pneumo adulto, não é isso? Não, pediatra também, mas Ah, tá. ela acho que ela teve que sair. Ela colocou que Eu acho que ela falou que teve Pra que sair, sair. mas apareceu uma outra pergunta da Marta. Cadê? Existe diferença entre pacientes já imunossuprimidos, o rastreio anual ser com PPD ou IGRA? Sim. Vocês querem responder? Não, Fabinho? pode falar, Clema. Então, o paciente, não há, que eu saiba, não há diferença. O que pode ajudar, de alguma maneira, é o seguinte, que o IGRA, de certa maneira, ele detecta infecções recentes, né? Quer dizer, ele é mais útil para uma infecção recente do que para uma infecção passada. Esse paciente suprimido e que se ele, durante o curso do tratamento dele, houver uma necessidade com o rastreio, né, poderá ser feito com o outro, e o IGRA poderia ajudar. Bom, essa infecção é recente, ele se infectou nos últimos meses, sei lá o que e tal, pode ajudar a tomar uma decisão, né? Mas não vejo, assim, em termos práticos, uma outra possível vantagem para isso, não. Esse Rafa e Anitta querem complementar alguma coisa? Até porque a imunossupressão pode falsear os dois métodos, né, Clêmax? Então, assim, dar falso negativo, né, para os dois métodos. Então, não Exatamente. tanto faz, né, um ou outro. O que tiver disponível, né? É isso mesmo. Isso que você está falando é verdade. Assim que surgiram os IGRA, mais ou menos uns 10 anos atrás, 12 anos por aí, havia muito essa ideia de que você podia trazer um benefício para pacientes, principalmente infectados pelo HIV, que ele veio como uma boa perspectiva por conta dessa maior sensibilidade para infecções recentes e tal. Mas não é assim. Principalmente em crianças e adolescentes, a gente vê que o comportamento é bastante parecido. Vocês sabem que... O Flávio acho que não está aqui não, né? Mas Não, Flávio, não. Flávio Steinbock, há uns anos atrás, fez uma tese com um dos IGRAs. Na época era o Spot, e viu que os pacientes que tinham comportamento com o T-Spot era exatamente igual ao PPD. Então, não havia grande diferença. Nos primeiros, ele também não é tão útil assim. É o que a Rafa está falando. Então, a gente pode usar ambos os métodos, né? Ambos os testes.
Não sei se tem mais Eu queria só fazer uma perguntinha, de repente, para finalizar. Uhum. Uma vez que você tem um paciente com doença reumática, em uso de imunossupressor ou de biológico, que se tratou a tuberculose latente, como é que fica essa monitorização? Porque assim, o PPD já era, né? Vai ser sempre reator. E esse tratamento para tuberculose latente tem alguma validade? Existe alguma recomendação de retratar? Como é que ficaria esse rastreio anual? É claro que se tiver contato, você tem que rastrear, né? Aí tem a história epidemiológica, um quadro clínico que possa ser sugestivo. Mas, assim, tirando isso, como é que a gente faria isso? Se isso tem alguma recomendação formal, eu já tenho uma ideia do que vocês fazem, mas só assim, o que vocês recomendam, só para a gente falar com a plateia, né? Uma vez tratada a tuberculose latente, sem um novo contato ou sintomatologia clínica, como é que a gente procede com esse doente em relação ao tratamento sendo continuado, né? Isso. Querem falar? Lenita. A pergunta difícil que eu fiz, mas a gente já tem mais ou menos um modus operandi lá no hospital, mas eu não sei como é que é isso a nível de literatura, né? Se existe uma recomendação formal, como é que a gente faria isso? Quer falar, Rafa? Lenita? Não, pode falar. Não, fala a experiência de vocês, você está lá no dia a dia, acompanhando esses pacientes, acho que é interessante mostrar isso. Você ajudando a gente, né? Você fala. Porque é uma pergunta difícil, né? Não, na verdade, assim, a recomendação para adulto é uma vez teve tuberculose latente, tratou, não retrata. Assim, vai trocar imunossupressão, trocar imunobiológico, não faz novo tratamento. Nós, na pediatria, temos um certo medo, porque a prevenção, a profilaxia com a tuberculose latente, a proteção dura mais ou menos em torno de 2 anos. Né? Então, a criança tomou medicação, ela fica protegida, digamos assim, por até 2 anos, quando terminar aquela medicação. Então, a chance de reativar com troca de medicação pode acontecer, né? Ou então faz uma imunossupressão, parou e vai voltar com outro imunossupressor. Também pode acontecer. O que a gente faz na prática é assim, teve tuberculose latente, tratou, tem mais de 2 anos de terminou a medicação, a gente repete, a gente rastreia o paciente com radiografia, está assintomático, repete a medicação de tuberculose latente. É mais um cuidado maior que nós temos, porque a gente sabe que essas medicações fazem quadros de tuberculose de vezes disseminadas, né? Assim, se tiver algum vacilo ainda viável ali e a proteção passou do tempo, pode acontecer da criança adoecer. Então, a gente geralmente faz... O que a gente faz na prática é isso, né? Quer falar, Lenita? Se na sua revisão você viu alguma coisa assim nesse sentido? Não, é isso mesmo que a Rafa falou, professora. Eu acho que a gente tem que lembrar que uma vez a prova tuberculínica positiva, a gente não vai ficar repetindo, né, essa prova tuberculínica. A gente já teve aulas aí, outras, né, falando sobre isso. A questão epidemiológica mesmo, acho que a gente tem a questão no nosso país onde a gente vive, então, se teve um contato, né, acabou de fazer um tratamento, depois de 5 anos, depois de um tempo, teve um contato com alguém com tuberculose, é difícil a gente não tratar de novo, né, a gente fica com medo de realmente essa criança acabar evoluindo para tuberculose doença. E já tem uma prova tuberculínica positiva anterior. Então, é isso que a gente tem feito no serviço, que eu acompanhei aí esse tempo todo, e as crianças têm ficado bem. A Adriana vai saber até melhor se as crianças vêm acompanhando, a gente vem fazendo isso, e as crianças têm ficado bem, não tem evoluído para tuberculose doença, né? Então, acho que é isso mesmo. Uhum. É verdade. Às vezes eu me lembro que às vezes a gente ficava um pouco enrolado lá, quando o paciente, por exemplo, estava usando o methotrexate, ou então estava usando corticóide, doses imunossupressoras, depois ele continuava usando, mas não em doses imunossupressoras. Então a gente ficava assim um pouco sem ter um parâmetro para isso, né? E eu acho que nós não conseguimos assim avançar numa rotina, porque
a não ser que tivesse uma outra exposição, aí não se discute. Mas quando não tem, é um tratamento que ele está fazendo, mas saiu da fase de imunossupressão, a gente poderia até não repetir, né? Não sei se a Rafa acha razoável, mas que ele nunca conversou detidamente sobre isso, né? O que a gente faz mais é quando vai trocar a medicação, quando vai, né? Como você falou, parou ou fez outro fármaco que não faz imunossupressão, ok. Mas você vai trocar por outra medicação Por que outro tem um risco imunobiológico, maior. né? É. É isso mesmo. Você quer falar? Tem que ter o segmento, né? A gente tem que fazer um segmento desses pacientes mais a longo prazo, até para ver essa questão de, né, manual que a gente observa, né? Os tratados para tuberculose latente, eles de fato não ativaram. Uhum. Os trabalhos clássicos de prevenção da tuberculose, que foram basicamente Estados Unidos, com um outro tipo de população, em uma outra época, né, 50 anos atrás, eles diziam que o tratamento preventivo com isoniazida dava uma proteção de 20 anos. Isso sempre foi um dogma, até que o mundo mudou, né? A tuberculose, em alguns países, tomou um caráter endêmico, as populações com maior grau de desnutrição, com maior aglomeração, maior pobreza, concentração de gente maior e tudo, fez com que a gente hoje confie um tratamento latente por um tempo muito mais curto do que isso, como a Rafa lembrou muito bem. Então, a gente acha que um tratamento de tuberculose latente deveria ter uma proteção de até 2 anos. Pode ser que sim, né? Ou pode ser que não. Então, tudo isso é aspecto conceitual que a gente tem que investigar melhor mesmo. Tentar aprofundar essas questões, né? E aí a Marta até pergunta, que é outra dúvida que eu tinha, mas acho que isso já foi respondido e tem um pouco a ver com a pergunta do André, mais ou menos. Nesse rastreio anual, uma vez PPD positivo, vale fazer o IGRA? Acho que foi isso que Marta perguntou. Né, Marta? Responde aí no chat se foi isso que você quis dizer. Não sei se acrescenta, eles respondem aí. Agora que temos o IGRA, né? PPD sempre positivo, esse rastreio anual que é recomendado, valeria fazer o IGRA? Não, isso nós já falamos, sim, já discutimos. Né? Já. Você disse que tinha mais uma pergunta para fazer, não foi? Não, acho que foi, era esse mesmo. Eu já perguntei, era essa. Acho que podemos, então, finalizar, né? Então tá ótimo. Então eu quero assim mais uma vez agradecer, mas com muito prazer mesmo, foi uma satisfação estar aqui esse final de segunda-feira com vocês, ver vários amigos aí, embora com câmera fechada, mas eu estou vendo pelos nomes que são colegas aí de muito queridos de muitos e muitos anos. Dar os parabéns à Rafa e à Lenita pelas apresentações assim completas, né? Muito detalhadas que elas fizeram, mostrando mesmo vamos dizer, o envolvimento que elas têm com a tuberculose, com o que há de moderno na tuberculose. A tuberculose tem sido uma doença que ressuscitou nos últimos 20 anos em número de publicação, de fármacos novos, testes diagnósticos que ainda estão surgindo. Então, acho que a gente precisa, de fato, se atualizar. Agradecer a Adriana mais uma vez pela confiança, as colegas que fizeram nos deram vários parabéns com mãozinhas e com mensagens calorosas. E eu deixo então, Adriana, para você o critério de terminar a reunião. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui novamente. Obrigada, professor Clêmax, pelo debate e moderação. Obrigada, Rafaela, Lenita. Parabéns, foram excelentes as palestras e a discussão. Obrigada aí por todos. Tinha gente de tudo que é lugar, de todas as especialidades. Muito obrigada novamente. E vamos encerrar aqui. A próxima vai ser em julho, se não estou equivocada, é 12 de julho. A gente ainda está definindo a programação. Em breve vocês recebem a divulgação. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada. Então tá. Tchau, boa noite a todos. Obrigado. Saudades dos que estão gente. longe em outros estados, mas a gente daqui a pouco se encontra em